Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 30 de maio de 2025 e o papo aqui vai ser sobre um órgão que, olha, deu o que falar nos Estados Unidos, o Departamento de Eficiência Governamental, mais conhecido como DOGE. Exatamente, uma iniciativa que surgiu, na segunda administração Trump e que teve o Elon Musk ali na linha de frente por um tempo, causou um barulho danado. Pois é. Então, a gente vai fundo hoje. Entender como nasceu, o que queria fazer, toda a polêmica com Musk, a saída dele, enfim, destrinchar essa história com base no que saiu na imprensa e em análises por aí. Isso aí. A missão é sacar o que foi de fato o DOGE, o que ele fez, as tretas que surgiram e o significado dessa passagem do Musk pelo governo. Beleza. Então, para começar do começo mesmo, de onde saiu essa ideia do DOGE? Como que isso foi criado? Olha, a semente foi plantada lá em 2024, em conversas entre o Trump e o próprio Musk. Foi anunciado oficialmente em novembro de 2024, sabe? Certo, anunciado em novembro. Mas virou oficial quando? Aí a coisa foi formalizada mesmo em janeiro de 2025, por uma ordem executiva, a 1458. É tipo um decreto presidencial, né? Ah, entendi. Uma canetada do presidente, basicamente. Não passou pelo Congresso. Nada. E isso, claro, já acendeu um alerta legal desde o início, sabe? Muita gente questionando se podia criar um departamento assim, sem o aval dos legisladores. Imagino. E quem assumiu a bronca no começo? Li que o Musk estava junto com o Vivek Ramaswamy, é isso? Sim, a dupla inicial era essa. Só que o Ramaswamy, ele caiu fora logo no dia da formalização. Bem rápido. Ué, por quê? Algum motivo específico? Olha, os detalhes não ficaram super claros, mas foi uma saída bem no início mesmo. Aí quem assumiu como administradora interina foi a Amy Gleason, e para o dia a dia, para as operações, ficou o Steve Davis. E o Musk? Qual era o cargo dele formalmente? Ele entrou como funcionário especial do governo, SGE, na sigla em inglês. É uma posição que tem umas limitações legais. Tipo, ele só poderia trabalhar oficialmente 130 dias por ano no governo. 130 dias? É pouco tempo, né? Isso gera um sinal de que a participação dele seria limitada. Pode ser interpretado assim, né? Talvez fosse uma forma de tê-lo por perto, usando a imagem e as ideias dele, mas sem um vínculo mais permanente ou intenso. Entendi. E a estrutura desse DOGE? Era um departamento de verdade, com prédio, funcionários? Então, era uma estrutura meio temporária. Funcionava dentro do gabinete executivo do presidente. Não era um departamento formal, como o Departamento de Estado, de Defesa, por exemplo, que precisam de aprovação do Congresso. Ah, tá. E usava a estrutura de outro órgão, né? Isso. Usava o pessoal e a base do Serviço Digital dos Estados Unidos, o USDS, chegaram até a apelidar informalmente de Serviço DOGE dos Estados Unidos. E tinha data para acabar. 4 de julho de 2026. Uma data bem simbólica, aliás. Sim, o dia da independência. E o nome DOGE, não tem como não pensar no meme do cachorro e na criptomoeda que o Musk vive falando. Foi de propósito? Ah, com certeza. Foi intencional. Uma piscadela para o universo online, para o público do Musk. Uma coisa bem disruptiva, né? Para chocar um pouco a formalidade de Washington. Totalmente. E quem formava a equipe? Você mencionou o Steve Davis nas operações. A maior parte da equipe, pelo que foi reportado, era de gente bem jovem. Engenheiros de software, principalmente, na faixa ali dos 19 aos 24 anos. Nossa! Tão jovens? E sem experiência no governo. Exato. A ideia parecia ser trazer gente de fora com mentalidade de startup para consertar o governo. Mas claro que isso gerou críticas sobre a falta de conhecimento das complexidades da máquina pública, né? Faz sentido. E quais eram os objetivos declarados do DOGE? Modernizar a tecnologia, ok. Mas e os cortes? Falava-se em trilhões? Pois é, a meta inicial era super agressiva. Cortar de 1 a 2 trilhões de dólares em gastos. Uma cifra astronômica. Caramba! E conseguiram chegar perto disso? Que nada. Depois essa meta foi reduzida, ficou mais com o pé no chão, digamos.
Outro objetivo era consolidar as agências federais. O Musk chegou a sugerir reduzir de umas 400 agências para menos de 100, tipo 99. Aplicar a lógica de cortar custos e otimizar processos das empresas dele diretamente no governo. Ok, então esse era o plano. Agora vamos falar da saída do Musk. Ele saiu oficialmente agora, 30 de maio, né? Teve até uma cerimônia. Isso, teve uma coletiva de imprensa no Salão Oval. O Trump entregou uma chave simbólica para ele, aquela coisa toda. Mas foi curioso que os dois falaram que ele não estava realmente saindo. O Trump disse, "Ellen's really not leaving", e o Musk falou que esperava continuar como amigo e conselheiro. O que significa isso? Essa narrativa foi forte. Deu a entender que, mesmo sem o cargo formal, ele continuaria influenciando, dando pitaco, sabe? Talvez como um conselheiro informal sem as amarras do cargo de SGE. E por que ele saiu oficialmente, então? Só pela limitação dos 130 dias do cargo SGE? Esse foi um dos motivos oficiais alegados, sim, o limite legal do cargo. Mas, parece que teve mais coisa aí. Tipo o quê? Rolou uma divergência pública sobre a direção fiscal. O Musk criticou abertamente um projeto de lei apoiado pelo Trump que ia aumentar o déficit do governo. Ué, mas o Dodge não era para cortar gastos? Criticar um aumento de déficit parece coerente com a missão dele. Exato. Só que ele criticou uma iniciativa do próprio chefe, né? Isso publicamente. Mostrou um desalinhamento ali na visão econômica, ou pelo menos na estratégia política. Além disso, deve ter pesado o desgaste geral, as polêmicas. Ah, sim. A despedida dele foi peculiar, digamos. Teve a história do olho roxo. Pois é, ele disse que foi brincando com o filho XAAX, mas vazou para a imprensa que poderia ter sido uma briga feia com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Nossa, uma briga física? Isso é pesado. Sim, os relatos foram nesse sentido. E na coletiva descreveram o Musk com um olhar meio vago, fazendo uns movimentos estranhos. Isso alimentou de novo aquelas histórias sobre suposto uso de substâncias. É verdade, já tinham saído reportagens sobre isso antes, né? Falando de ketamina, êxtase, cogumelos. Exato. E até alegações de que ele recebia dicas antes dos testes de drogas para manter a habilitação de segurança necessária por causa dos contratos da SpaceX com o governo. Caramba, que situação complexa. Ele negou essas coisas, imagino. Sim, ele e a SpaceX geralmente negam ou não comentam essas alegações mais pesadas. Mas tudo isso junto criou uma atmosfera bem tensa em torno da saída dele. Com certeza. Bom, deixando um pouco as polêmicas do Musk de lado, vamos focar no que o Dodge realmente fez nesse tempo. Falaram em economizar quanto? 100 e poucos bilhões? Isso, o número divulgado foi entre 160 e 175 bilhões de dólares economizados. Bem longe da meta inicial de trilhões, mas ainda assim um valor considerável, né? Sim. E como alcançaram isso? Principalmente com demissões. Em grande parte, sim. Nos primeiros 100 dias, foram mais de 121 mil funcionários federais demitidos. Gente dos departamentos de educação, de pequenos negócios, várias áreas. 121 mil pessoas. É muita gente. E qual foi a justificativa nas cartas de demissão? O texto padrão, segundo relatos, dizia algo como suas habilidades não atendiam às necessidades atuais do governo. Uma justificativa meio genérica, né? Bem genérica. Mas essa economia de 160, 175 bilhões foi confirmada ou também teve questionamento? Teve muito questionamento. Análises independentes, como uma feita pela NPR, a rádio pública americana, apontaram várias inconsistências. Que tipo de inconsistência? Mas que na prática não gerariam economia real para os cofres públicos. Até erros de registro foram mencionados. Então, o número real economizado pode ser bem menor. É o que essas análises sugerem. Que talvez tenha rolado uma contabilidade, digamos, criativa para inflar os resultados e mostrar serviço. Entendi. Além dos cortes e demissões, teve alguma ação mais drástica, tipo fechar órgãos? Teve sim. O caso mais emblemático foi a dissolução da USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Dissolveram a USAID. Mas como assim?
para onde foram as funções dela? As funções foram, em teoria, transferidas para o Departamento de Estado. Mas a forma como foi feito gerou muita polêmica e até processos na justiça. Processos por quê? Questionando a legalidade. A argumentação é que o Doge, ou mesmo o Musk, não teria autoridade constitucional para simplesmente extinguir uma agência criada por lei sem passar pelo Congresso. Ele teria assumido cancelamentos de contratos e funções sem ter poder para isso. Nossa, isso é grave. E na área de tecnologia, que era um dos focos, o que foi implementado? Eles implementaram sistemas mais centralizados para monitorar pagamentos e contratos do governo federal. A ideia era dar aos chefes das agências um controle maior, quase um botão de emergência para frear gastos considerados desnecessários. Um controle mais rígido sobre o dinheiro público. Exatamente. E olha que interessante, mesmo com a saída do Musk, há relatos de que o trabalho do Doge continua firme, talvez até mais intenso em algumas agências como agricultura, saúde, interior, trabalho. Mesmo sem o Musk lá. Sim, estariam revisando contratos, fazendo novas nomeações, talvez até recrutando mais gente, mesmo depois da saída dele. Teve até um caso de contratados de TI demitidos logo depois de um feriado, com a justificativa citando ordens do Doge. Então a máquina continua rodando. E teve até aquela história do prédio do Instituto da Paz, né? Que ficou danificado. Ah, sim. O Doge ocupou a sede do Instituto da Paz dos Estados Unidos, USIP, uma ocupação considerada ilegal por alguns. E depois que saíram, o prédio ficou com problemas, vazamentos, azulejos faltando e até infestação de ratos e baratas. Um cenário meio caótico. Que rastro de destruição, hein? Isso tudo nos leva, claro, às grandes controvérsias e desafios legais que o Doge enfrentou. Você já mencionou a questão da criação sem o Congresso. Sim, essa foi a principal. Pelo menos 3 processos judiciais foram abertos questionando diretamente a legalidade da criação do Doge por ordem executiva. Também questionaram o uso do termo departamento e se o Doge estava cumprindo as leis de transparência, como a FACA, que exige mais abertura de comitês consultivos. E a questão do conflito de interesses do Musk. Como ficou isso? Era uma preocupação constante, né? O cara liderando cortes no governo, ao mesmo tempo que as empresas dele, Tesla e SpaceX, têm contratos bilionários com esse mesmo governo. E ele se afastou dessas decisões que poderiam beneficiá-lo? Não surgiu nenhuma evidência pública de que ele tenha se recusado formalmente a participar de decisões que pudessem impactar suas empresas. Isso sempre ficou no ar como um potencial conflito de interesses bem sério. Teve também aquele episódio envolvendo a Media Matters, certo? Ah, sim! A Media Matters é uma organização de mídia mais à esquerda que publicou matérias bem críticas ao X, o antigo Twitter, né? Mostrando anúncios de grandes empresas aparecendo ao lado de conteúdo neonazista na plataforma. E o que o Musk fez? Ele ficou furioso, processou a Media Matters e, segundo relatos, pediu ao procurador-geral do Texas, Ken Paxton, que é um aliado político, para abrir uma investigação contra a organização. Usando o poder do Estado para investigar um crítico. Exatamente. Só que um tribunal federal barrou essa investigação do Texas. O juiz considerou que era uma retaliação clara por causa das críticas, uma tentativa de intimidar e silenciar a Media Matters, o que seria inconstitucional, uma violação da liberdade de expressão. Caramba, isso mostra até onde as coisas foram. E o impacto humano disso tudo. Das demissões, dos cortes... Esse é um ponto crucial e muitas vezes esquecido no meio das brigas políticas e números de economia. Cortes em programas sociais, principalmente na área de saúde pública, levaram especialistas a fazer projeções bem sombrias, inclusive de aumento de mortalidade em certas populações. Pesado. E as demissões em massa, o fim de programas de diversidade. Geraram muitas críticas, claro. Milhares de famílias impactadas. E o fim de iniciativas de diversidade e inclusão foi visto como um retrocesso, ainda mais num contexto em que tanto Trump quanto Musk tinham uma retórica considerada anti-trans e crítica a pautas identitárias. É muita coisa para processar. Com a saída do Musk agora, como foram as reações? Imagino que bem divididas. Totalmente divididas. De um lado, alívio. Alguns investidores da Tesla, como o Ross Gerber e o Dan Ives, comemoraram, achando que agora ele focaria mais na empresa. E do lado político? Aí foi bem partidário. Republicanos, claro, elogiando Trump, senadores como Ted Cruz e Joni Ernst, comentaristas da Fox News como o David Marcus,
todos exaltando o trabalho dele, a tentativa de drenar o pântano, como eles dizem. E os democratas? Críticas pesadas. A senadora Elizabeth Warren falou em caos e corrupção. O Robert Reich, que foi secretário do Trabalho, também criticou muito. O governador Tim Walz. Enfim, a oposição pintou o quadro como um desastre administrativo. E analistas mais neutros, digamos? Comentaristas como Scott Jennings e Joe Kernan destacaram mais a batalha política, o legado controverso, e analistas de negócios como o Scott Calloway apontaram que toda essa passagem pelo governo com as polêmicas acabou prejudicando a imagem do Musk e, por tabela, da própria Tesla. E a Casa Branca, oficialmente? A Casa Branca foi bem protocolar. Soltou uma nota agradecendo pelos serviços prestados e só. Tentando virar a página, talvez? Faz sentido. Ufa, que história intensa. Tentando fazer um balanço final disso tudo. O que fica dessa experiência do Dodge? Olha, eu acho que o Dodge foi, acima de tudo, um experimento muito radical, né? Uma tentativa de pegar a lógica do Vale do Silício, essa coisa disruptiva de startup, e aplicar na marra, na administração pública federal. Com resultados bem controversos. Exatamente. Levanta muitas questões importantes para a gente pensar. Quais são os limites do poder do presidente, do poder executivo? Até onde se pode ir com uma ordem executiva sem passar pelo Congresso? E o papel desses bilionários superpoderosos na política. Sem dúvida. Qual o lugar deles? Podem simplesmente entrar no governo e tentar redesenhar tudo com base na visão de mundo empresarial deles. E como fica a questão do conflito de interesses? E claro, a eterna tensão. Como buscar eficiência no governo, cortar desperdícios, o que é legítimo, sem destruir serviços essenciais, sem atropelar processos democráticos e sem causar um dano humano e social muito grande. Pois é. Onde está esse equilíbrio? O Dodge, com toda a sua intensidade polêmica, forçou muito esse debate. É um capítulo bem singular e que com certeza ainda vai ser muito analisado na história recente dos Estados Unidos. Uma reflexão fundamental mesmo, foi uma análise profunda e muito necessária sobre esse período turbulento. E para quem nos acompanhou até aqui, se gostaram desta análise da nossa conversa, não esqueçam de deixar seus comentários, curtir e compartilhar esse material. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esses conteúdos.